Hoje pela primeira vez. Eu sou a coordenadora Vivi, mais conhecida como Vivi, aqui da Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, pastor presidente, pastor Jair Barbosa, e o meu coordenador da escola dominical, irmão Marcos Vieira, tá? Então, se você conhece a nossa igreja, né, já sabe que tem uma boa referência. E se você não conhece, você pode vir conhecer, ok? A perguntinha de hoje: é possível aprender a palavra de Deus sem ser na igreja? Porque o nosso tema é igreja, onde aprendemos a palavra de Deus. Mas eu te faço essa pergunta: é só na igreja que a gente pode aprender? Então você já vai aí comentando, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai ver se vocês têm razão ou não. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Ver se está tudo certo aqui. Como vocês podem ver, a lição ela fala de igreja, só que não é igreja nós, é templo, né? Já expliquei para vocês nas aulas anteriores que está se referindo ao templo. Ok? Eu queria fazer uma oração antes da gente começar, porque eu recebi uma notícia triste, eu fiquei preocupada, e o Matheus, ele ficou ruinzinho hoje e estava entrando na sala de cirurgia. A Karina me pediu oração e eu quero que você ore comigo por ele. Essa oração vai ser especificamente por ele. Já dobrei meu joelho, já tirei um tempinho ali, mas a gente precisa se reunir para que Deus entre com providência na vida do Matheus. A gente crê que Deus está no controle da vida dele e de qualquer vida nossa, mas quando a gente se une em oração, quando a Bíblia diz que se dois concordarem na terra, será concordado no céu. Então, se você concorda comigo que Deus precisa entrar naquele hospital, precisa estar ali orientando os médicos, então Deus vai estar ali. Se você concorda comigo, então nós vamos orar, e eu creio que Deus vai fazer mais uma vez um milagre, porque a gente sabe que isso foi um presente de Deus para eles, né? Para nós também, que sentimos a dor, sempre orando por eles. Então eu queria que você apresentasse o Matheus em oração agora, tá? Esquece a sua família, esquece o vizinho, agora é somente para ele essa oração, tá ok? Se você precisa de oração também, pode colocar aí nos comentários, que daqui a pouquinho também a gente vai estar orando no finalzinho ali, a gente ora por você, tá ok? Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agora nós vamos falar da Tua palavra, Senhor, mas o nosso coração está apertado. Jesus, entra com a Tua misericórdia na vida do Matheus, Senhor, guarda ele, livra ele de todo mal, Senhor, entra naquele centro cirúrgico juntamente com ele, Jesus. Acalma o coração da Karina, Senhor, que ela possa ter fé de que o Senhor vai entrar juntamente com ele. Estenda as tuas mãos, guarda, livra de todo mal e restabeleça a saúde do Matheus, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos e cremos, Jesus. Por isso estamos aqui te pedindo, porque nós cremos na vitória, na bênção que o Senhor vai nos dar nessa noite ainda, uma boa notícia, Senhor Jesus, através do teu filho, Senhor, que está ali. Senhor Jesus, aguardando, Senhor, passar por essa cirurgia. Entra com providência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode também estar aí, continuar orando por ele, tá? Durante a semana. Porque ele precisa, para quem sabe, ele fez um transplante. Opa, só um minutinho. Porque a gente precisa, né? Todo mundo precisa de ajuda e oração. Então, quando um membro precisa, a gente precisa ajudar, ter o amor que Jesus nos ensinou. Então, eu quero ler aqui uns recadinhos, tá ok?
Antes de começar a nossa lição, deixa eu ver aqui quem foi que já entrou aí, que já comentou. Tenham paciência, tá? Deixa eu ver aqui o Tiago. Oi, tia Vivi. Oi, Tiago. Tiago é um dos nossos mega inteligentes que sempre está nas nossas lives, né? Sempre respondendo em primeiro lugar, né, Tiago? Então é um orgulho da tia, tá bom, Tiago? Mega inteligente. Deus abençoe por estar aí, né? Sempre dando essa força, né? Compartilhando e aprendendo da palavra, tá, Tiago? Porque isso é importante. Paz do Senhor, irmã Alcineia Almeida. Paz do Senhor, irmã, da onde que você é? Coloca aí pra gente saber, se conhecer. Bárbara tá ali. Paz do Senhor, Jesus, tia Vivi. Paz do Senhor, Bárbara. Deus abençoe por estar aí ligadinha, tá? A irmã Geralda também, a paz do Senhor. Irmã Geralda, Deus abençoe. A Fernanda colocou sim, podemos... É a pergunta, né? Se nós podemos aprender em outro local que não seja na igreja. Acredito que foi isso. A irmã Geralda, igreja, lugar de aprender e adorar só Senhor. É. Vamos ver quem mais aí respondeu, pra gente estar aí comentando, né? Deixa eu ver aqui. O Tiago, sim. Porque temos a Bíblia e vários recursos online para ver alguns cultos. Assim, fazendo, Deus se aproxima de nós. Então, Tiago concorda que não é só a igreja o lugar de aprender, né, Tiago? E se alimentar da palavra de Deus. Tá ok? Osmar Pinheiro, paz do Senhor, tia Vivi, aqui é a Vicky. Beijo, Vicky, Deus abençoe. Tiago, irmã Geralda, amém, orando. A Nelma. Paulo, você tem a... Tiago, vou pedir um favorzinho pra você. Manda o link pro José Miguel, tá? Porque ele não entrou e eu esqueci de mandar pra ele, eu fiquei de enviar para ele e acabei esquecendo, né? As coisas acontecem assim em cima da hora e a gente acaba esquecendo de avisar certinho, tá? Aí se tu puder avisar para mim, eu agradeço. Bom, a nossa lição é o seguinte. Esse trimestre, como vocês sabem, é Igreja Casa de Deus. Igreja Templo. Não é igreja nós, é igreja templo, tá? Casa de Deus. Nós estamos na 4ª lição, que é onde aprendemos a palavra de Deus. E o nosso memorizando, que a gente não pode esquecer, né? Precisamos memorizar, porque é muito importante aprender os versículos da Bíblia. E o nosso memorizando está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Não sei se vocês conseguem ler aqui. Deixa eu colocar mais para cá, para ver se vocês conseguem ler, para a gente falar junto. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. Deu para ler aí? Se não deu, entra aí na tua Bíblia, Filipenses 4 e 9. Eu acho que a Bíblia está muito clara. Acredito que vocês não conseguiram ver direitinho, né? Então vamos lá de novo. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Isso é o apóstolo Paulo falando. Tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. Olha só que coisa importante. Ele deixou bem dito que não é só com palavras. A gente precisa dar o nosso testemunho. A nossa palavra precisa coincidir com as nossas ações para que aquilo se torne uma verdade. Então, o apóstolo Paulo escreveu uma carta a Filipe, que era uma igreja, né? Então ele dizendo: ponham em prática
o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Filipenses 4 e versículo 9, tá? Vou tirar daqui para não atrapalhar. E hoje a gente vai aprender sobre a Bíblia. A Bíblia, inclusive a Meg fez o devocional perguntando para algumas pessoas o que a Bíblia representa para você, tá? E daqui a pouquinho também eu vou ver se dá um tempinho de eu ler o que as pessoas responderam a respeito do que a Bíblia significa para elas, tá ok? Bom, nessa lição nós vamos aprender a importância de aprendermos a palavra de Deus. É essencial. Da mesma forma que a gente tem que sentar numa carteira na escola secular para aprender o A, E, I, O, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, né? Aquela coisinha básica, a gente também precisa aprender a palavra da mesma forma, né? E hoje a gente vai aprender o benefício que aprender a palavra nos traz. Porque assim como o secular, na escola secular, tem o benefício de você se tornar uma pessoa inteligente, a Bíblia é a mesma coisa. Porém, no sentido espiritual, tá? E o nosso ilustre professor, né, que não podia ter um professor melhor para ensinar-nos a ler a Bíblia, a meditar nela, é o nosso apóstolo Paulo. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui colocar para você. Eu acho que eu vou ter que colocar isso aqui para cá. O apóstolo Paulo foi um professor. Dá para ver certinho aí? Hoje a gente vai falar de um aluno e de um professor. E nessa história, né, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, porque ele amava pregar a palavra, ele amava ensinar. E tudo isso ele aprendeu com quem? Com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, embora ele viu Jesus quando ele se prostrou. Mas ele não andou com Jesus como apóstolo, igual os discípulos ali andaram, tá? Mas ele conheceu muito bem Jesus de perto, né, digamos assim. Então nós vamos falar dele e de um amigo. Ele tinha um amigo, o apóstolo Paulo, assim como você, todo mundo tem um amigo. Então, se você não considera tão amigo, mas tem aquela pessoa que é mais próxima de você, né? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha também essa pessoa que se chamava Timóteo. Tá dando para ver certinho? Então, eles dois eram muito amigos, o apóstolo Paulo e Timóteo, professor e aluno. Olha só que bênção, gente. Crianças, vocês têm um professor assim que vocês gostam muito, que vocês conversam muito com ele, porque isso é uma bênção, né? É muito legal quando a gente tem um professor, né, onde a gente pode tirar todas as dúvidas com aquele professor, né? Porque ele está sempre disponível para estar respondendo todas as nossas dúvidas, né? Então é bem legal. Então, se você tem um professor aí, já pensou nele, né? O apóstolo Paulo, ele cita um versículo assim, é o versículo que mais eu amo. Amo esse versículo e eu não entendia, mas depois eu passei a entender. Que ele fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele passou por esse versículo, né? Ele sentiu isso de perto, até porque foi ele mesmo que escreveu esse versículo, né? Porque ele sentiu o perdão de Deus verdadeiramente. Por quê?
Apóstolo Paulo não era nem um santinho, lembra quando ele era Saulo? Matou muitas pessoas, matou cristãos, perseguiu, né? Então, o apóstolo Paulo foi uma pessoinha bastante complicada, mas Jesus abundou sobre o apóstolo Paulo a graça. Então, foi mais do que todo o pecado. Os pecados dele foram jogados no mar do esquecimento e ele passou a se doar para a obra de Deus. E ele só fazia isso mesmo. O aluno Timóteo, né? Não sei se você já ouviu falar de Timóteo, que apesar de ter a segunda carta, a primeira carta aos Timóteo, não foi Timóteo que escreveu, e sim o apóstolo Paulo, tá? Então, Timóteo era jovem, olha só que bênção, crianças, presta bem atenção, ele era jovem e ele era super dedicado às escrituras desde pequenininho. Lá em 2 Timóteo 3:15 relata isso, porque o apóstolo Paulo ele cita, né? Que Timóteo, desde pequeno, ele já conhecia e se dedicava às escrituras. Olha só, crianças, que legal, né? Tem mesmo que se dedicar às escrituras para ficar inteligente. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo. Olha só. As cartas de antigamente, ó, esse aqui é o apóstolo Paulo e esse é Timóteo, tá? Então, Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo. E hoje, a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, não existe mais escrever uma carta à mão, né? O que torna a coisa mais sincera, mas isso não existe mais. Mas naquela época era escrito à mão. Eu vou até aqui, ó, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu quero ler para vocês essa carta. É uma carta, ela não é muito extensa, fiquem tranquilos que eu não vou tomar muito tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para o Timóteo, seu amigo. O Paulo já estava na prisão, né? Então, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu 4 capítulos só, bem curtinho. Então, no primeiro capítulo, olha só, resumidamente para você, ou criança, pessoa que está me ouvindo, mães, líderes, que vão ainda me ouvir, que eu sei que o vídeo fica aí rodando até, né? No primeiro capítulo da carta aos Timóteo, que foi Paulo que escreveu para Timóteo, Paulo, ele expressa grande alegria por causa da vida do seu filho na fé. Olha só, Paulo falou que Timóteo era seu filho na fé. Pelas palavras de Paulo, se percebe até que ele sente muita saudade de Timóteo, porque eles estavam longe, né? Eles não estavam perto. Paulo estava preso e Timóteo ficou responsável de fazer a obra no lugar que ele estava. Ele também destaca a forma como a fé de Timóteo é consistente, como deve preservar em servir a Cristo. Paulo incentiva Timóteo a seguir na linha de que o Espírito Santo nos conduz à vida, à vitória, ao triunfo e energia para anunciar o Evangelho. Olha a preocupação de Paulo. Paulo estava preso e a preocupação dele era que Timóteo continuasse a anunciar o Evangelho. Embora Paulo estivesse passando por muitas lutas, porque Paulo, assim como ele perseguiu, ele foi perseguido. Inclusive vocês lembram, né, na aula anterior, que ele foi preso com Silas, né? Lembra injustamente.
Então Paulo esteve passando por muitas lutas. Ele mostra nessa carta aqui, ó, ele mostra como se sente honrado por anunciar o evangelho. E esforça e encoraja Timóteo a fazer o mesmo. Olha só que exemplo de Paulo. No capítulo 2, Paulo exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do evangelho. Ele dá o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Paulo mostra como essas três classes de pessoas só recebem a recompensa mediante a dedicação e trabalho árduo. E isso é para nós, viu, gente? Muito para nós. Ele prossegue falando sobre seu próprio sofrimento e como conseguiu suportar tudo. Ele diz também que para Timóteo ser aprovado, ele precisa dedicar-se ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Olha só, incentivando Timóteo a continuar lendo as Escrituras. Em seguida, distingue que em uma casa há vários vasos de honra e desonra e como devemos glorificar a Deus. No capítulo 3, Paulo dá uma descrição profética de como seria o comportamento da humanidade nos últimos dias. Ele apresenta uma lista detalhada, características malignas que habitarão no coração da humanidade. Ele alerta para que o comportamento dos impostores da fé e se alegra pelo fato de Timóteo seguir de perto seu exemplo. Olha só. Por fim, ele mostra como devemos nos apegar às Escrituras Sagradas. Elas são suficientes para o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento do cristão. Ela é a voz de Deus ministrada pelo Espírito Santo nos dias atuais. No último capítulo 4, Paulo abre o coração de uma forma mais intensa. O apóstolo Paulo está prestes a ser morto. Mas antes disso, ele coloca Timóteo sobre juramento diante de Deus, de que ele vai pregar a palavra de Deus, e somente ela, em tempo e fora de tempo. Ele avisa Timóteo que sua partida está perto, e com a consciência tranquila e a alma satisfeita, ele declara, olha que coisa linda, gente: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por fim, ele faz um pedido que gostaria de ver seu amigo, seu aluno, seu seguidor, seu imitador, seu filho na fé, que era Timóteo. E declara que tinha sido abandonado por todos, que estava somente com Lucas. E antes dele abraçar Jesus, ele queria abraçar Timóteo. E essa foi a carta de Paulo a Timóteo. Olha que carta maravilhosa que Paulo enviou para o seu amigo, para o seu filho, que era Timóteo, um aluno que imitava Paulo em tudo. E Paulo já dizia: sede os meus imitadores. E você pode perguntar, professora, como assim? Tem muita gente que erra. A gente não tem só que olhar para Jesus, autor e consumador da fé? Sim, a Bíblia relata isso. Mas nós podemos nos espelhar em alguém. Nós podemos tirar as qualidades de alguém. O apóstolo Paulo, ele tinha os seus defeitos, lógico, com certeza. A Bíblia diz que somente Jesus não pecou.
Mas e as coisas boas que Paulo fez? É isso que nós temos que imitar. É isso que nós temos que viver como Paulo, nas coisas boas que ele fez. E cada um de nós temos essa coisa boa, essa parte boa, né, que a gente faz, que alguém pode até pensar, nossa, eu queria ser assim, nossa, eu queria isso, eu queria ser como é. O que a Bíblia representa para você? A Bíblia representa muita coisa, né? Ensinamento, ela é um mapa para a gente que indica o céu, ela é luz, né? Que fala lâmpada para os meus pés e a tua palavra. A Bíblia, o que mais que a Bíblia é? Caminho. A Bíblia é muitas coisas, mas eu queria destacar uma coisa que a Bíblia é. A Bíblia, ela representa um espelho. Tá vendo isso aqui? É um espelho. E a Bíblia, ela representa um espelho. Ah, você tá vendo atrás? Qual a serventia do espelho? Principalmente para as mulheres, né? O espelho é essencial na nossa vida. Mas os homens também usam espelho, né? Não vem me dizer que os homens não gostam de espelho, que gosta sim. Não tem nem como os homens não usar espelho. Sempre usam. O espelho é essencial para todo mundo. Então, quando você pega o espelho e você começa a se olhar, às vezes você não gosta muito do que você vê, né? Às vezes você acha que você precisa fazer uma hidratação no cabelo, precisa dar um jeitinho nessa pele que tá meio grosseira, né? A gente consegue olhar tudo. Eu consigo olhar meus braços, eu consigo olhar minhas pernas, mas a minha cabeça é só com o espelho, né? Só consigo olhar com o espelho. O espelho, ele reflete como eu exatamente sou. Eu vejo todos os meus defeitos. Eu vejo tudo aquilo que eu preciso corrigir no meu rosto, no meu cabelo, né? Por inteiro na minha cabeça. E a Bíblia, ela é a mesma coisa. A Bíblia é a mesma coisa. Ela corrige, né? Todos os nossos defeitos, toda aquela nossa maravilhosa, e olha no espelho e fala, nossa, não era isso que eu estava esperando ver. É a Bíblia. Ela nos mostra quem realmente nós somos. Se você não lê a Bíblia, se você deixar o seu espelho jogado, né? Virado para baixo igual eu fiz agora, não usar ele, não sabe como está seu cabelo, você não sabe como que está seu rosto, se você... Sem o espelho não tem como você ver aonde está errado, o que está errado, aonde corrigir. Sabe por que a importância de ler a Bíblia? Porque quando você lê a Bíblia, as pessoas, ela não vê você. Ela vê Jesus. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Porque quem vai refletir é Jesus na nossa vida. Já não vou mais olhar a mim mesmo, mas vou ver Jesus em mim. Porque a Bíblia, ela lava, ela limpa,
ela corrige, ela tira todas as nossas dúvidas. Principalmente você, criança. Às vezes você lê, ou você adulto. Já ouvi muitas pessoas falar: nossa, eu não entendo, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Ninguém é mais inteligente do que o outro. É só questão de pesquisar. Se você lê um versículo e não entende, pesquisa. Pergunta para o seu professor, para o seu pastor, para sua mãe, para o seu pai, para o seu pastor. Porque Jesus, ele precisa refletir na nossa vida através da palavra. Porque Deus, ele é a própria palavra. Hoje nós temos, vocês viram aí que carta maravilhosa de Paulo que eu li, né? Vocês leram comigo, eu li, vocês ouviram. Sabe quantos dessas coisas preciosas da Bíblia? Só de carta de Paulo, 13. Então imagina quantas outras coisas foram escritas, enviadas para nós. Não só para Timóteo, mas Paulo escreve isso para nós. Para que nós possamos aprender através de Timóteo, de Paulo, a nossa vida daqui para frente. A Bíblia, ela se renova cada dia. Cada vez que passa uma geração, a Bíblia é a mesma. E tudo acontece como está aqui. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Eu já ouvi gente dizer que dá sono. Peça para que Deus desperte você para ler a Bíblia. Porque com certeza você vai ser mais inteligente. Com certeza você vai ser uma pessoa respeitada. Porque hoje é raro quem conhece a Bíblia. Você pode discutir assuntos. Porque na Bíblia tem tudo. A Bíblia é histórias, tem romance, tem guerra, tem o que mais? Poesia. Tudo tem na Bíblia. Por que a Bíblia não é uma coisa que eu almejo, que eu desejo? Por quê? Para muita gente, ela fica fechada. Porque para muita gente ela não tem valor. A Bíblia é a coisa mais preciosa que a gente tem, mais valiosa. Porque aqui tem todas as receitas de tudo na sua vida. Se você está passando por um problema, vai lá na Bíblia que você vai ver a solução para resolver aquilo. Muita gente sofre por não conhecer a Bíblia. Muita gente, digamos um vocabulário bem popular, come o pão que o diabo amassou porque não conhece a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você ouve Deus falando. Mas, professora, eu não entendo. Tem versículo que eu não entendo. Mas Jesus, quando ele falava, quando ele ensinava, muitas pessoas também não entendiam. É normal. Mas você precisa continuar lendo. Você precisa ter desejo de saber o que aquilo significa. Pega um dicionário. Tem uma palavra que você não entendeu? Vai no dicionário. É assim. A Bíblia, Deus fala ali, dentro da palavra dele, que a gente precisa meditar dia e noite. Dia e noite. Se conectar com a Bíblia. Se você pedir para Deus conhecimento, né? Você lê a Bíblia, Ele vai te dar um entendimento.
Deus já fez isso comigo. Eu já li uma palavra que eu tinha que lecionar e falei, meu Deus, eu não estou entendendo isso aqui. Por favor, me amplia a mente, o meu cérebro. E Deus fez assim, ó. Coisas assim, de um minuto para o outro. E Deus fez eu entender. Falou comigo assim, de uma maneira que eu falei, meu Deus, que incrível. É só a gente querer. É só a gente ter desejo. Porque a Bíblia, a gente não pode se apartar da Bíblia. Esse é o manual, é o mapa para a gente ir para o céu. É a resolução dos nossos problemas. Porque aqui tem tudo quanto é tipo de problema selecionado. Então a palavra de Deus é a coisa mais preciosa que Deus poderia nos dar. É a Bíblia. Enquanto a gente pode ler, vamos fazer isso. Faz um propósito aí no teu coração. Faz um propósito na tua vida de começar a ler a Bíblia. Não só ler. Porque quando a Bíblia fala medita nela dia e noite, é pesquisar, é pensar. Você leu, tá? Aí você sai e fica pensando naquele versículo. Isso é meditar. E você fica pensando e batendo aquilo na sua cabeça. Isso é meditar. Então eu te aconselho, ame a Bíblia. Não deixe ela fechada. Não deixe ela criando poeira. Não. Antes de dormir, tira um tempinho, leia. A minha vida, por testemunho meu, agora que eu estou falando para você, mudou. Depois que eu comecei a ler a Bíblia. Depois que eu tive que começar a fazer essas lives para vocês. Que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a me aprofundar na Bíblia. Foi uma coisa assim extraordinária. Isso aumenta a nossa fé, nos dá convicção de tudo que está escrito aqui. Paulo, ele estava sofrendo e a única convicção que ele tinha é que ele tinha feito o que ele tinha que fazer. Ele tinha feito aquilo que estava ao seu alcance para alcançar mais e mais e mais e mais pessoas para Jesus. E para a gente ganhar pessoas para Jesus, precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia nos dá convicção de tudo, nos faz ter certeza no falar, nos faz ter certeza quando a gente, não, eu vou orar e Deus vai fazer. A Bíblia aumenta a nossa fé, é maravilhoso. Eu queria orar com você, porque também não consegui aqui entrar no Face, tá? Não vai dar para me ler os recadinhos, porque eu não consegui entrar aqui no meu notebook. Mas eu quero que o Paulo venha aqui, ele vai fazer uma oração. Eu quero que ele ore